Luciana, vamos voltar a um assunto que nós já tratamos aqui rapidamente, nós demos a informação nessa edição e nós vamos aprofundar agora. O senador Randolfo Rodrigues disse ter alcançado 27 assinaturas necessárias para pedir a abertura da CPI do Ministério da Educação, CPI do MEC, como está se falando. O parlamentar ainda precisa oficializar o pedido no Senado. E é sobre este assunto que vamos conversar agora com o nosso convidado, senador do Partido Liberal, Carlos Viana. Senador, boa tarde. Como é que o seu partido recebeu essa informação do senador Randolfo? O que significa se de fato ele conseguir a eventual abertura da CPI? Bem, meu boa tarde a todos que assistem à CNN. Obrigado pela possibilidade da entrevista. Primeiro, ele precisa apresentar os nomes. Ontem, nós temos a notícia confirmada de que 3 senadores retiraram a assinatura, uma vez que a audiência que nós tivemos na Comissão de Educação logo cedo com o presidente do FNDE deixou muito claro que não houve qualquer prejuízo ao contribuinte brasileiro em relação à liberação de recursos para as cidades, os municípios citados, que envolvem toda essa questão. Então, ele apresentando a assinatura, o que nós não acreditamos, nós entendemos que essa notícia não vai se confirmar, nós, então, vamos começar a analisar quais as formas que nós teremos de trabalhar a possibilidade dessa CPI. Primeiro, gente, outro ponto importante. O governo não tem medo nenhum de CPI. Pode-se fazer o que for, não há qualquer envolvimento do governo federal nessa questão. O ex-ministro Milton Ribeiro tem de dar as declarações à Polícia Federal, os 2 pastores envolvidos também. Então, o que vier, pode ter certeza que o governo estará pronto a responder com transparência e tranquilidade. Mas eu não acredito que a CPI tenha atingido o número de 27 assinaturas. Senador, como a gente tem pouco tempo, eu vou fazer 2 perguntas em uma. A primeira é se o governo está trabalhando sim para que outros senadores retirem as suas assinaturas. E se o senhor acredita que exista um gabinete paralelo no MEC? Se não existe, o que é aquilo que nós vemos, senador? Aquilo que nós vemos é um sistema muito grande, que envolve muito recurso público e pessoas que usaram da confiança do ministro sem a autorização dele. Está muito claro que quando as denúncias surgiram, o governo já havia começado as investigações 30 dias antes. Foi o próprio controle interno do governo quem levou a suspeita de que poderia existir irregularidade. Um mês depois vazou o relatório. Não há gabinete paralelo nenhum, não há envolvimento de ninguém do governo nessa história e o governo vai trabalhar com a Polícia Federal com toda a isenção e transparência para que a polícia possa nos dizer qual é a responsabilidade de cada um nessa história. Durante a fala do presidente do FNDE, os próprios senadores que estavam lá da comissão, nós chegamos a uma conclusão. Olha, se o sistema tem falhas, então nós vamos corrigir o sistema, mas sem nenhum prejuízo o que aconteceu para os brasileiros. Não há gabinete paralelo. Essa questão ela ganhou uma dimensão muito maior porque se trata de um ano eleitoral. Bem, vamos agradecer o senador Carlos Viana pela entrevista. Obrigado, senador. Boa tarde para o senhor. Para vocês também. Um bom trabalho.